Olá, amados! Vamos continuar estudando os Provérbios de Salomão. Me diga uma coisa, você fala muito? Alguns gostam de falar mais do que os outros, mas a realidade é que todos precisamos nos comunicar. Tudo que existe passou a existir pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E Deus nos abençoou com o poder de nos comunicar. Mesmo aqueles que não conseguem falar, desenvolvem formas de se comunicar. Mas precisamos ficar atentos, pois essa bênção que Deus nos deu pode se tornar um perigo. Ouça as palavras de Salomão. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Precisamos entender que somos responsáveis pelo que falamos. Nossas palavras podem ser uma arma de guerra ou então uma bandeira de paz. A Bíblia nos fala sobre a importância do uso da língua, pois a forma com que falamos mostra se somos realmente cristãos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. O livro de Provérbios nos deixa algumas características do bom uso das palavras. Primeira característica: o bom uso das palavras é fonte de vida. A boca dos justos é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Segunda característica: o bom uso das palavras é precioso. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Terceira característica: o bom uso das palavras dá proteção. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Quarta característica: o bom uso das palavras mostra prudência. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Quinta característica: o bom uso das palavras evita que passemos vergonha. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O livro de Provérbios ainda possui muitos outros versículos que falam sobre a necessidade de prestarmos atenção às nossas palavras, o que confirma a sua importância. O apóstolo Paulo também fala muito sobre esse assunto. Veja o que ele fala aos Colossenses. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos prestar atenção a uma lição objetiva que nos ajudará a compreender esse versículo. Aqui eu tenho 2 copos com água e 2 ovos. Os ovos estão crus e a água não está misturada com nada. Se eu colocar um dos ovos nesse primeiro copo, o que será que acontece? Ele afunda. Agora, vamos tentar temperar a água que está no segundo copo com sal. Agora que a nossa água foi temperada com sal, vamos colocar o outro ovo no segundo copo. Ele não afunda. E se eu empurrá-lo lá para baixo? Ele afunda um pouquinho, mas volta
a subir. O que isso nos ensina? O ovo simboliza as nossas palavras. Quando Deus não está controlando as nossas palavras, elas são pesadas e levam as pessoas e nós mesmos para o fundo do poço. O sal simboliza a presença de Deus na nossa vida. Quando ele entra no nosso coração, algumas coisas acontecem, como na experiência. No início, as águas ficaram turvas, ou seja, não conseguimos agir como Deus quer, mas se continuarmos firmes, tudo ficará claro. Uma segunda coisa que nós percebemos é que um pouco da água foi derramada aqui, assim como algumas palavras feias terão que ir embora da nossa vida para sempre. Concluindo o nosso estudo, que Deus nos ensine a viver com lábios puros e que cada palavra nossa seja fonte de esperança, salvação e redenção. Que nossas palavras sejam honestas, cheias do amor de Deus e do poder de abençoar as pessoas. Se esforce para só falar coisas boas e que abençoem as pessoas. Que Deus te ajude nesse objetivo e até a próxima. Tchau, tchau!